Em Marcos capítulo 8, a partir do versículo 31, está escrito assim: e começou a ensinar-lhes que importava, em algumas traduções diz que era necessário, que o Filho do Homem padecesse muito e que fosse rejeitado pelos anciãos e principais sacerdotes, pelos escribas, e que fosse morto, mas que depois de 3 dias ressuscitaria. Até aqui, o Senhor Jesus tinha feito muitos milagres, tinha dado vários ensinamentos, tinha mostrado muitas coisas acerca da sua segunda vinda, da sua volta, mas ele ainda não havia falado sobre o preço que a sua salvação iria lhe custar, que a salvação da nossa alma iria custar. Então, dias antes de Jesus entrar em Jerusalém, ser recebido com os ramos, e então ser crucificado e ressuscitar, ele começou a preparar os discípulos para isso. E então ele sentou com os discípulos e começou a dizer para eles que era necessário que ele passasse por tudo aquilo. Os discípulos iam ver ele sendo preso, os discípulos iam ver ele sendo crucificado, os discípulos iam ver ele sendo sepultado, e poderiam não entender, como de fato, nós vemos que mesmo assim, não entenderam. E por isso Jesus começou a dizer para eles, em outras palavras, tem que ser assim, não tem outro jeito, outro caminho, para que a humanidade seja salva, eu tenho que ser o sacrifício por essas pessoas, pelos seus pecados. Quando ele começou a falar sobre isso, está escrito que no versículo 32, dizia abertamente essas palavras, e Pedro tomou-o à parte e começou o quê? A repreendê-lo. Lá em Mateus fala que ele começou a reprovar Jesus, dizendo para Jesus, tem compaixão de ti, Senhor, isso de modo algum te acontecerá. É como se Pedro estivesse dizendo em outras palavras, Senhor, não precisa ser assim, o Senhor pode salvar a humanidade sem precisar passar por tudo isso. Ou seja, tentando convencer Jesus de que o método ou os critérios dele estavam o quê? Errado. E às vezes tem pessoas que cometem o mesmo erro de Pedro, movidos por um sentimento, ficam se questionando, por quê? Por que eu preciso passar por isso? Por que eu preciso renunciar àquilo? Ela quer ser salva, mas sem pagar o preço desta salvação, sem ter de abrir mão, sem ter de passar por lutas, sem ter que ser perseguido, assim como Pedro queria que Jesus salvasse, sem também passar pelo sacrifício. Então o que é que Jesus fez? Versículo 33, mas ele, virando-se e olhando para os seus discípulos, repreendeu a Pedro, dizendo, retira-te de mim, Satanás, porque não compreendes as coisas que são de Deus, mas as que são dos homens. O Senhor Jesus viu que o diabo, da mesma forma com que tentou seduzir ele lá no deserto, estava novamente usando os sentimentos de Pedro, as palavras de Pedro, para tentar novamente seduzir a ele a não fazer o sacrifício por nós. Então, Jesus fez o que nós temos que fazer com os nossos sentimentos, quando eles são contrários à vontade de quem? Deus. Quando os nossos pensamentos são contrários à vontade de Deus, temos que imediatamente repreendê-los. Jesus disse, arreda Satanás, porque não cogita das coisas de Deus e sim a dos homens. Então, se Jesus precisou repreender aquelas palavras para ele poder cumprir com o seu dever de sacrificar, nós também temos que fazer isso constantemente, com sentimentos, com pensamentos que possam interferir no nosso caráter em relação a Deus. Amém? E aí, diante disso, no versículo 34, está escrito assim, e chamando a si a multidão, com os seus discípulos, disse-lhes, se alguém quiser vir após mim,
negue a si mesmo, tome a sua cruz e siga. Ou seja, olhem para mim, por favor, vamos ver essa mensagem no contexto todo. Jesus estava só com os discípulos, falando sobre a importância do seu sacrifício por nós. Depois que ele conscientizou os discípulos do sacrifício que ele faria por nós, agora ele chamou quem? Toda a multidão, e agora passou a conscientizar que o sacrifício não era só dele, mas que também seria de cada um de nós. Então ele começou falando: é necessário que eu faça isso, é necessário que eu padeça muito, é necessário que eu seja crucificado, que eu seja sepultado, que eu passe por isso, por aquilo, para que vocês sejam salvos. Mas é necessário também que quem quiser que este meu sacrifício tenha efeito na sua vida, também precisa fazer a sua parte. E ele disse: se alguém quiser vir após mim, faz assim com o dedinho, negue a si mesmo, tome a sua cruz e siga. Aqui, Jesus revela 3 níveis de sacrifício que é preciso para a pessoa ser salva. Ele começa dizendo: se alguém quiser vir após mim, negue a si mesmo. Porque não tem como seguir a Jesus, que negou a si mesmo por nós, se nós também não estivermos dispostos a negar a nós mesmos por amor a Ele. Não tem como. Assim como um casamento se faz do sacrifício de ambas as partes. Imagine, por exemplo, o marido diz assim: olha, eu vou deixar minha vida de solteiro, eu vou deixar a casa dos meus pais e vou me unir a você. Mas a esposa, a noiva, diz: não, eu não. Faz você isso. Eu não quero. Eu quero continuar com meus pais. Ou eu quero continuar com a minha vida de solteira. Há casamento se não houver sacrifício de ambas as partes? Não. O casamento é feito do sacrifício da noiva e do noivo. Então, da mesma forma, para a salvação é necessário a união do sacrifício do noivo, que é Jesus, que já foi feito por amor de nós, mas também é necessário o sacrifício da nossa parte, que nem se compara ao dele, mas também tem que haver da nossa parte, que é a expressão do quanto nós amamos ele. A noiva abre mão da vida de solteira, abre mão da vida de solteira, porque às vezes, como solteira, tem a mãe que cozinha, tem a mãe que lava roupa, e depois, quando se casa, não é? Então ela abre mão, ela sacrifica, e muitas vezes até, dependendo da situação, tem que trabalhar, e mesmo assim tem que cuidar de casa, mas ela faz isso por amor ao seu noivo, e agora marido, por amor àquela pessoa. Então, quem ama, sacrifica. E quanto mais você ama, mais você sacrifica por aquela pessoa que você ama. Jesus mostrou isso na cruz. E nós temos mostrado isso por Ele com a nossa vida? Porque às vezes há pessoas que elas querem um Deus que ame ela, que negue-se a si mesmo por ela, que sacrifique por ela, mas ela diz: não, é a minha vontade, é o meu feitio, é a minha natureza, é a minha vida que eu tenho que aproveitar. Então, não tem salvação. Não tem comunhão com Deus dessa forma. Se a pessoa não estiver disposta também o quê? A negar a si mesmo. E por que isso? Por que negar a si mesmo? Porque nem todas as nossas vontades vão estar de acordo com a vontade de Deus. Existem certas vontades que podem estar de acordo com a palavra de Deus. Por exemplo, você tem a vontade de servir a Deus. Essa vontade é a mesma que a de quem? Que a de Deus. Mas de repente, por exemplo, você tem uma vontade que não condiz com aquilo que está escrito na palavra de Deus. De repente você foi prejudicado e tem vontade de pagar com a mesma moeda. Você foi ofendido e tem uma vontade de também ofender. Você de repente tem uma vontade de não se entregar, de não largar o vício. Você ama a Deus o suficiente para negar essa vontade? Ou o seu amor não é o suficiente para isso?
Então Jesus estava dizendo para aquela multidão o seguinte: quem quiser vir após mim, vai ter que negar a si mesmo, não tem jeito. Mas quando você ama, você faz o sacrifício, e não é um peso para você, não é uma coisa maçante. Eu vou ter que largar o vício, eu vou ter que perdoar. Não, você faz com prazer, porque você ama Jesus, e você diz: eu estou disposto a fazer isso por Ele. Sem contar, cá entre nós, sem contar que tudo que Ele pede para a gente negar é só para o nosso bem, porque você vai viver muito melhor negando essas vontades do que fazendo as vontades dela. Mas às vezes a pessoa quer fazer a sua vontade, quer fazer a vontade dos amigos, quer fazer a vontade de todos, menos a de Deus. Então Deus não pode fazer nada a não ser permitir que você faça as suas escolhas. Amém? Então qual é o primeiro? Negar a si mesmo. E depois ele diz o quê? Tomar a sua cruz. Esse tomar a sua cruz, além de representar o sacrifício, porque a cruz representa o sacrifício, ela também tem um outro significado muito importante, que é o que Jesus quis dizer aqui nessa altura, nesse momento. Porque quando uma pessoa era condenada, na época de Jesus, quando ela era condenada à crucificação, ela tinha, dentro dessa condenação, além de ser crucificada, ela tinha que carregar a cruz pela cidade, do lugar onde ela foi julgada, até o lugar onde ela seria crucificada. Porque era uma forma que os romanos usavam para expor o condenado. Por isso que a condenação da crucificação era considerado nos dias de Jesus a pior condenação, era a pena máxima. E não era para qualquer pessoa. Normalmente era só para crimes muito hediondos e principalmente crimes de rebelião, para que o exemplo daquela pessoa carregando a cruz pela cidade e sendo crucificada à vista de todos servisse de quê? De exemplo para as outras pessoas, para causar aquele terrorismo nas pessoas. Então, quando Jesus disse tomar a sua cruz, Ele estava dizendo exatamente que a pessoa não tinha que ter vergonha de assumir a Ele como Senhor. Como Ele tomou a sua cruz e carregou por toda a cidade em nosso favor. Ao carregar a cruz, o condenado estava dizendo, em outras palavras, carregando a cruz, e todas as pessoas estavam assumindo a sua culpa, assumindo a sua condenação. Então, quando Jesus disse, nega a si mesmo e tome a sua cruz, Ele estava dizendo, em outras palavras, assuma a sua fé em mim, assuma o seu compromisso por mim, tome a sua cruz, como eu irei tomar por vocês naqueles dias e nos nossos dias, como Ele tomou por nós. Porque você sabe que tem gente que ela tem vergonha de assumir a sua fé. Tem gente que na família dela ninguém sabe que ela vem à igreja. Tem gente que já tem anos na igreja, lá no trabalho dela ninguém sabe que ela é cristã, que ela é evangélica, porque ela faz questão e um sacrifício enorme para esconder. E por quê? Porque ela quer evitar falatórios, ela quer evitar discriminação, ela quer evitar passar por Jesus o que Jesus passou por ela. O que ela está evitando? Evitando de carregar a cruz. Ela está evitando assumir publicamente o seu amor por Jesus. Ela está como aquele, desculpa eu usar essa expressão, mas é a que me faz lembrar agora. Imagine aquela pessoa que tem um amante, que se encontra com o amante às escondidas. Ela parece que se encontra com Jesus, porque tem vergonha de assumir as consequências do seu sentimento por Jesus. Porque para ela é melhor estar bem com os amigos do que estar bem com quem? Com Jesus. Ela quer estar, ao mesmo tempo que ela quer estar bem com Jesus, ela quer estar bem com todo mundo, quer estar bem com o mundo. Não quer desagradar as pessoas. E é impossível. Porque o mundo é contrário a Deus. As coisas do mundo são contrárias às coisas de Deus. Não tem jeito. Cedo ou tarde você vai ter que escolher. Ou está de um lado, ou está do outro. E o que eu estou dizendo é tão certo, é tão verdadeiro, que
só para concluir esse raciocínio, no versículo 38, Jesus disse assim: portanto, qualquer que entre essa geração adúltera e pecadora se envergonhar de mim e das minhas palavras, também o Filho do Homem se envergonhará dele, quando vier na glória do seu Pai com os seus santos anjos. Então, diante disso, você concorda comigo que tomar a sua cruz significa você assumir a sua fé em Jesus? Que tomar a sua cruz significa você não se envergonhar dele? Como é que você se sentiria? Imagine que você é casado, você está num almoço, em algum lugar público, e alguém chega ao seu lado. Então, tudo bem? Quem é essa pessoa? E aí o seu marido ou a sua esposa diz assim: não, é uma conhecida. Como é que você faria? Conhecida? Se alguém que diz que ama você tiver vergonha de assumir você para a família dele, você acreditaria no amor dessa pessoa por você? Mas quantas pessoas fazem isso? Quantas pessoas que têm vergonha de assumir sua fé em Jesus? Enquanto que tem gente aí fora que não tem vergonha de assumir seus erros. Tem gente que não tem vergonha de dizer que é adúltero, que tem seus vícios. Tem gente que não tem vergonha de dizer suas opções sexuais contrárias à da natureza e da palavra de Deus. Tem gente que assume publicamente coisas que eu tenho vergonha só de ouvir falar. Mas tem gente que tem vergonha de assumir a fé em Jesus. Então Jesus está dizendo: assim como você tem vergonha de mim, eu também tenho vergonha. Ou não? Sou eu que estou inventando isso? Então, negar a si mesmo e tomar o quê? A sua cruz. E depois, siga-me. E siga-me. Ora, se negar a sua cruz, desculpa, já estou misturando os dois. Desculpa, se negar a si mesmo significa renúncia. Tomar a sua cruz significa assumir a sua fé. O que significa segui-lo? Significa permanecer. Porque já desde aqueles dias haviam pessoas que eram curadas, que eram libertas e depois desapareciam. Só para você ter uma ideia, na multiplicação dos pães e peixes, quantas pessoas estavam lá? Não, mais de 5.000 homens, fora mulheres e crianças. Então eram milhares de pessoas. Mas essas milhares, agora que estavam com a barriga cheia, continuaram com Jesus? Não. Lá quando Jesus curou os 10 leprosos, quantos foram curados? Quantos seguiram Jesus? Então você observa que não é de hoje que muita gente faz de Jesus apenas um solucionador de problemas. Elas não fazem de Jesus o Senhor da sua vida. Elas têm Jesus como o doente tem o médico. Quando é que você vai no médico? Você sente saudade do médico e diz assim: ô doutor, tudo bem, eu vim aqui hoje só para te ver. Foi assim? Tanto é que quando você aparece no consultório, o médico olha para você, o seu médico de família, e diz o quê? O que se passa? Porque ele sabe que se você está ali, é porque alguma coisa não está bem. E tem gente que quando vem na igreja, a gente já sabe. Alguma coisa não está bem, porque ela só aparece quando as coisas não estão bem. Ou eu estou exagerando? Aí as coisas ficam boas, claro, ela vem, agiu a fé, Deus é misericordioso, porque se fosse eu mandava era um raio na cabeça de uma pessoa assim. Deus é misericordioso, cura, liberta, abençoa, abre portas, a pessoa resolveu o problema, vai embora. Aí está tudo bem, daqui a pouco surge outro problema, opa, corre para a igreja de novo. Então Jesus está dizendo: não é assim não, você tem que me seguir. Se você quer a sua salvação, se você quer a mim como seu Senhor, eu não posso ser apenas a solução do seu problema, eu tenho que ser mais do que isso. Eu tenho que ser o seu Senhor, eu tenho que ser o seu Pai, eu tenho que ser o seu amigo. Deus não quer que a gente sirva a Ele por interesse. Ele tem interesse em curar, em libertar, em prosperar, mas não pode ser isso que nos
prende a Ele. Não pode ser isso que nos limita a buscá-lo. Nós temos que segui-lo por amor, por obediência à sua palavra, por renúncia da nossa vontade, por um compromisso que nós temos com Ele. Amém? Então, por isso ele disse, siga. Porque se você quer só a solução do seu problema, você vai ter o problema solucionado e não vai me seguir. Mas se você quer a salvação, além da solução do seu problema, siga-me. E aí, para completar, ele diz, porque qualquer que quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. Mas qualquer que perder a sua vida por amor de mim e do Evangelho, esse a salvará. Então, Jesus está propondo uma troca. Você dar a sua vida por Ele, essa vida sem sentido, essa vida vazia, essa vida de ilusão, você dar essa vida que você tem vivido e Ele vai te dar uma outra vida, uma vida com a presença dEle aqui neste mundo e a eterna quando Ele voltar ou quando nós partirmos. Amém? Não tem como você ter duas vidas. Sabe os atores de cinema? Eles vivem uma vida durante o trabalho, eles interpretam uma pessoa no trabalho, quando acaba o horário do expediente, eles voltam à vida deles normal. Isso não existe. No mundo espiritual você não pode ser um ator, ter uma vida aqui quando está dentro da igreja e outra vida quando está lá fora. Ser uma pessoa quando está entre as pessoas da igreja e ser outra pessoa lá fora. Não. Se você quer uma vida nova, se você quer um coração novo, se você quer uma mente nova, então você tem que dar essa mente velha, esse coração velho para Ele, e Ele vai te dar uma vida nova. Pois que aproveitaria o homem ganhar todo mundo e perder a sua alma? Ou que daria o homem pelo resgate da sua alma? Que coisa forte. Jesus está dizendo, do que adianta você ganhar muitos amigos, do que adianta você ganhar muito dinheiro, do que adianta você ganhar tudo que você mais deseja e perder a sua alma? Honestamente, este é um dos versículos que eu mais ouvi pessoas dizendo que foi o versículo que elas ouviram e que levou elas a se converterem. Inclusive, o próprio Bispo Macedo disse que foi este versículo que o tocou no momento da sua conversão. Mas, de repente, quantas vezes você já ouviu esse versículo e ainda não está salvo? Quantas vezes você já ouviu e talvez até já citou essa palavra e ainda não tenha se entregado totalmente? E ainda está vivendo mais em função de conquistar tudo. Você não está vendo aqui Jesus dizendo assim, olha, não é para você conquistar nada e só conquistar a salvação. Não. Ele não está criticando as conquistas. Ele não está dizendo que você não pode ganhar as coisas que você quer ganhar. Ele só está dizendo é que não adianta você ganhar tudo isso e não ganhar a sua alma. O que ele está dizendo é que é loucura você querer conquistar tantas coisas nessa vida se ainda não conquistou o mais importante, que é a salvação da sua alma. É isso que ele está dizendo. Não tem nenhum problema você conquistar. Você quer casar? Não tem nenhum problema você casar. Nós já falamos sobre isso no começo da reunião. É a vontade de Deus. Você quer ter alguém do seu lado, uma companhia. Você é uma pessoa extrovertida, gosta de ter amigos. Não tem nenhum problema. O problema é quando você valoriza tudo isso mais do que a sua salvação. Porque aí você vai fazer coisas por causa dessas conquistas e vai abrir mão da sua comunhão com Deus. Mas quando a salvação é mais importante, você luta para conquistar todas essas coisas, mas sem jamais colocar isso acima da sua salvação. Se tiver alguma coisa que você tenha que escolher, ou conquistar aquilo, ou conquistar a sua salvação, você diz, eu fico com a salvação. Se tiver alguém na sua vida que você tenha que decidir, eu fico com essa pessoa ou fico com Jesus? Eu fico com Jesus. É isso que Jesus está dizendo. Quem entendeu, por favor? Então, nessa oração que nós vamos fazer agora, se você de fato diz assim, olha meu Pai, eu reconheço que eu não tenho negado, eu nego, algumas vezes eu nego a mim mesmo, mas a maioria das vezes eu faço mais a minha vontade do que a vontade do Senhor. Se você ainda não tomou a sua cruz, se você ainda tem vergonha
de assumir a sua fé, do seu compromisso com Deus, ou se você não tem sido constante na presença dele, não tem seguido a ele como devia seguir. Se você quer mudar isso, se você está decidido a ser diferente a partir de hoje, eu tenho certeza que o Espírito Santo vai vir sobre você. Ele vai dar força para você. Ele não vai deixar você sozinho lutando contra a carne. Ele não vai ficar lá do trono vendo você, olha, passando por provações e se vira, o problema é seu. Deus não vai fazer isso. Ele não vai olhar lá do seu trono para você, vendo você ali negando a si mesmo, as suas vontades e dizendo assim, se vira, isso aí é com você. Não. O Espírito Santo é o nosso auxiliar. Ele nos auxilia. Ele vem sobre nós para nos dar a condição de nós resistirmos, porque sem ele a gente não consegue. Sem ele nós não temos força suficiente para resistir às tentações, às provações. Sem ele nós não somos capazes. Mas ele só vem quando nós realmente queremos fazer a vontade de Deus. Aí ele vem para nos capacitar a fazer a vontade. Entende? Enquanto Deus olha para nós e não vê que dentro de nós existe um desejo verdadeiro, ardente de fazer a vontade de Deus, ele vai dar o Espírito Santo para quê? Para a pessoa viver no pecado com ele dentro dela? Não. Mas se a pessoa quer deixar o pecado, se a pessoa quer mudar e Deus vê o esforço dela, então ele envia o Espírito Santo para auxiliar ela, que habita dentro dela para capacitar ela a ser a pessoa de Deus que ela quer ser. Amém? Fiquem de pé então, por favor.